Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Como sempre faço, aqui deste espaço gentilmente cedido pela direção desta casa, saúdo a todos e, dentro deste propósito maior, levo aqui a palavra e a aspiração para que todos estejam em paz e gozando de muita saúde. Sobre esse livro que nós estamos lançando agora, nesta semana, com o nosso companheiro Roosevelt, Tiago, da cidade de Barra Bonita, é um trabalho que tem um plano de ação para permitir que as pessoas que querem examinar doutrinariamente este assunto da perturbação espiritual, escondido aqui sob esse título, Espíritos Perturbadores, gostaria de destacar o que o nosso querido irmão Coelho abriu para nós. Obsessão. Simples, fascinação, subjugação, fechando a chave, uma perturbação espiritual. Didaticamente, nós trabalhamos nesta obra, eu e o Roosevelt, exatamente para fechar esses lados e propor um estudo sério de todas as pessoas interessadas. Depois da palestra, teremos alguns exemplares disponíveis ali para os companheiros. Bem, conforme vocês sabem, eu sempre estou acompanhado da minha namorada, que é a Alzirinha. Hoje ela não está aqui, está adoentada, e então eu estou trazendo o abraço carinhoso dela, que também ama esta casa como todos nós. E lembrar que nós já fizemos aqui o lançamento desse livro que é a pedido do nosso irmão Coelho, Antônio Coelho Filho, eu traduzi de Allan Kardec, chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. É um trabalho singelo, muito simples, conforme o próprio título da obra, porém é para favorecer as pessoas com uma quantidade de informações pertinentes às bases da nossa doutrina. É o trabalho recomendado por Allan Kardec no início, lá a partir de 1862. E também lembrar que a nossa editora aqui, Letras e Textos, editou esta obra Espiritismo nos seus fundamentos históricos e doutrinários, para quem quer examinar a doutrina dentro de um plano didático. O tempo restante da nossa noite de estudos, nós vamos dedicar ao exame de um dos temas mais vigorosos que temos dentro da doutrina espírita, dentro do estudo do Espiritismo. Não seria necessário lembrar, mas eu penso que não faz mal e não dói também a gente lembrar-se de que Allan Kardec procurou saber da maior referência possível na Terra que pudesse servir de modelo para toda a humanidade. Ele fez a pergunta numa noite de estudos em que as meninas lá de Paris estavam como médiums servindo a causa dos espíritos superiores, e então ele resolveu perguntar: existiria no mundo algum modelo de homem que pudesse ser seguido por toda a humanidade? Essa é a pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos. Depois dela tem duas perguntas a mais, feitas por Allan Kardec, que valerá a pena relembrar os companheiros e pedir-lhes que
examine a obra fundamental da doutrina espírita. Então a pergunta é se existiria no mundo um modelo de homem que pudesse servir de modelo, de referência para toda a humanidade. E eu tenho certeza, todos os companheiros hão de estar lembrados de que os espíritos responderam que sim. E esse modelo chamava-se Jesus. Laconicamente, uma palavra só, Jesus. Depois Allan Kardec faz duas perguntas que não é o caso agora lembrar e nem discorrer, mas eu peço que dentro desse estudo se remetam novamente à obra máxima do Espiritismo, lendo o que está consignado ali para favorecer o nosso esclarecimento. Esta palestra tem que servir de estudo ao lado da última palestra que eu tive a honra e o privilégio de realizar aqui nesse mesmo espaço. Está na internet e eu peço a vocês que juntem as duas para ter o conteúdo completo do nosso pensamento. Aquela palestra chamou-se Uma Nova Maneira de Pensar. Uma nova maneira de pensar. Agora, nós vamos tratar de assuntos ligados com os feitos realizados por Jesus de Nazaré, as suas realizações. E nós vamos nos surpreender. Vocês devem estar lembrados, eu fiz aqui uma afirmação de que a nossa humanidade tem subestimado a inteligência, a capacidade e o conteúdo científico de Jesus de Nazaré. Nem a ciência, nem a filosofia e nem a religião foram e são capacitados para examinar a inteligência e os feitos de Jesus de Nazaré. Essa palestra, então, chama-se Jesus de Nazaré e as suas ações terapêuticas. As suas ações terapêuticas. Bem, alguns fatos históricos lembram uma grande realidade que está contida nos textos de 4 redatores, 4 articulistas, 4 escritores sobre a vida de Jesus de Nazaré. Os 4 tocam nisto que nós vamos examinar e temos examinado aqui desta tribuna. A primeira é de que Jesus era um operário, era um trabalhador. Era um operário, um trabalhador. Ele ganhava o sustento através do seu trabalho, as suas mãos calejadas, feridas pelas ferramentas de trabalho de um carpinteiro. Ele pode ser considerado como o carpinteiro de Nazaré, que ajudava o seu pai na oficina, e para isto todos nós sabemos qual seja a difícil tarefa de quem trabalha em carpintaria, com ferramentas apropriadas a essa natureza de trabalho. Não é só derrubar a madeira, como serrar, como levá-la para a oficina, plainá-la e deixá-la em condições de ser trabalhada. Os dois, pai e filho, faziam esse trabalho difícil, mais ligado com as moradias, com as casas onde as pessoas moravam, além de outros trabalhos artesanais, é claro. Os textos, tanto de Marcos, Lucas, João e Mateus, lembram que multidões procuravam Jesus de Nazaré. Esta palavra multidões tem que respeitar uma analogia a respeito de volumes da época e volumes tal como nós entendemos hoje. Quando nós falamos em multidões de pessoas, nós, ligados, por exemplo, à cidade de São Paulo, sabemos
o que é uma grande multidão de pessoas. Naquele tempo, podemos supor que mais de 100 pessoas poderiam ser chamadas de uma verdadeira multidão. Então, multidões é o que está lá nos textos, é por isso que a palavra ela é trazida para podermos argumentar o que pretendemos nessa noite. Multidões seguiam Jesus de Nazaré. Seguiam. Então vamos mostrar aqui, essa é uma foto de um filme extraída, tem lá uma quantidade, era muito mais do que isso, mas com certeza é uma interpretação da arte a respeito da quantidade de pessoas que procuravam seguir Jesus de Nazaré. Essa palavra seguir, temos que tê-la com certo cuidado, porque tem dois motivos pelos quais as pessoas procuravam Jesus. A primeira é que elas gostavam de ouvir a sua palavra. Ele falava muito bem, conhecia alguns idiomas da região, morou numa região cosmopolita e era um orador naturalista. Ele falava das coisas da natureza, incluindo o homem, para servir de modelo e exemplo para suas referências históricas, geográficas, sociais, políticas e religiosas. Sempre incluía esse conteúdo nas suas palavras e nas suas palestras. Tinha uma fluência muito grande, não precisava gritar, falava numa tonalidade audível às pessoas e ele sabia comandar os fluidos de uma forma a servir ao propósito que ele queria, era fazer chegar a sua palavra até o mais distante, a mais distante pessoa do seu auditório natural. Mais uma ilustração de quantidades de pessoas que estavam ouvindo Jesus com muita serenidade, com muita tranquilidade. Não deixem de lembrar-se do que eu estou falando aqui, de uma personalidade subestimada. A ciência não conseguiu colocar Jesus no centro dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas necessidades. Deveria, porque o nosso planeta será outro quando realmente a ciência, a filosofia e a religião adotarem o mesmo critério de examinarem com responsabilidade o conteúdo da capacidade de Jesus. Ouviam as suas palavras alcandoradas, esclarecedoras, sempre com muita sinceridade e nitidez para orientar. Quem lê sobre a vida de Jesus nos 4 evangelhos percebe que o seu propósito é a orientação. É por isso que ele aceitou o único título que quiseram dar, entre vários, o de mestre. Mestre, eu sou. E também ao lado dessa posição de ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, a grande multidão procurava também a cura para as suas enfermidades. Penso que podemos imaginar a seguinte situação: se Jesus estivesse hoje entre a nossa humanidade, como por exemplo, aparecesse aqui neste bairro de Vila Prudente, entre Vila Prudente e Vila Ema, certamente uma grande quantidade de pessoas iriam procurá-lo, tanto para ouvi-lo, como também solicitar a cura para as suas diversas enfermidades. Porque
A humanidade está enferma, o homem é enfermo, procura se enfermizar. Nós já sabemos como, e cada um cria a sua própria enfermidade. Mas depois procura, de alguma forma, se livrar da dor, do sofrimento, da solidão, das angústias que as enfermidades trazem. Este é um planeta muito apropriado para as experiências ligadas com as doenças do corpo físico, além das doenças da alma, digamos assim. Agora, algumas ilustrações. Eu aproveitei esse farto material que existe hoje na rede mundial de computadores para ilustrar esta palestra, mostrando as mais diferentes situações que levam as pessoas a pedir ajuda para esta grande personalidade. Foi tão forte a sua passagem que o mundo não conseguiu ocultá-lo. Bem que gostariam de fazer isso, mas não conseguiram, dada a expoência de todo o seu trabalho de informação, esclarecimento e conscientização do homem. Agora nós já vemos o trabalho, uma ação dele em relação aos pedidos de resgate da saúde. Notem que eu estou falando que uma grande quantidade de pessoas procuravam a cura. E todos nós sabemos que nem todas as pessoas foram curadas. E esta questão, esta interrogação, o interessado, o estudioso, o pesquisador, terá que fazer. Porque nem todas as pessoas obtiveram a cura para as suas enfermidades. Mais uma situação, está tudo relatado lá. Essa é só uma ilustração de uma passagem consignada no Novo Testamento, que tem 27 livros, 4 dos quais se destinam a explicar a passagem de Jesus aqui na Terra. Muito expressiva, com toda certeza, tudo isto, não é? Os artistas, eles se inspiram procurando idealizar dentro da imaginação o que era esse momento registrado. Sempre Jesus indo em direção ao povo e o povo buscando dele a palavra e a sua ação terapêutica. Esta é uma das mais lindas passagens sobre esse assunto registradas no Novo Testamento, da mulher que sofria de um fluxo de sangue muito grande. E eu já mencionei esse fato aqui também, há algum tempo atrás, de que ela era muito rica e teve que vender todas as suas propriedades e se livrar de toda a sua riqueza, procurando a cura para essa enfermidade junto aos médicos da região. Entretanto, nenhum médico conseguiu curá-la. E ela, então, ouvindo falar sobre Jesus de Nazaré, e de que ele, além de orientar, ele também curava, nasceu nessa senhora o desejo ardoroso de encontrar-se com Jesus e obter a cura para o seu grande mal. De tal forma que no pensamento ela aninhava a seguinte ideia: eu tenho a certeza que se eu puder um dia encontrar-me com Jesus, e se puder tocar em suas vestes, eu serei curada. Tenho a certeza disso. E está narrado, lá por um dos redatores, de que realmente, em uma ocasião, Jesus passou pelas cercanias onde morava esta senhora,
e que ela saiu de casa assim do jeito que a ilustração recomenda, se arrastando no meio da multidão até chegar no ponto onde Jesus iria passar. E diz a narrativa que, em chegando nesse lugar, Jesus passa exatamente no momento em que ela ali estava. E ele vai na frente, atrás dos seus discípulos, e ela então, com um esforço considerável, consegue tocar no vestido de Jesus, na sua túnica. E que Jesus deu 2 passos adiante, parou e perguntou para o discípulo mais próximo: alguém de mim tirou virtudes. Quem foi? Penso que o mais próximo seria Pedro, e deve ter dito ele: mestre, não dá para saber quem foi, é uma multidão de gente, como é que eu vou saber quem tocou no seu vestido? Aí ele retorna e ele, com o olhar, localiza esta senhora, e que ao ver Jesus voltar-se para ela, envergonhada, porque pensou que fez alguma coisa errada, ela se ajoelha e pede perdão a ele. E diz a narrativa que ele estende as mãos e diz: filha, a tua fé te curou. Como quem quer dizer: não fui eu. Você é que tirou de mim algo que promoveu a cura. Mas a cura dessa senhora estava precedida de uma aspiração. E ao lado da aspiração, um grande desejo e certeza de ser curada. Essa é uma das mais belas narrativas do Evangelho, e que resulta lá quando Allan Kardec vai se debruçar sobre esta passagem e vai escrever a interpretação espírita sobre a confiança, a certeza e a lucidez, que resume na chave a fé, muito falada, mas pouco entendida das pessoas. Todas as ilustrações mostram essa ação de cura de Jesus de Nazaré. Além das curas, também atos que demonstram o seu conhecimento de efeitos físicos, de modificação da matéria pelo pensamento, de acordo com o grau do seu conhecimento de ciência. Uma ocasião, projetando e falando sobre esta matéria, um senhor que estava no auditório disse: mas o senhor não acha que é um contrassenso a gente imaginar que Jesus transformou a água em vinho? Não seria ele uma personalidade anti-alcoólica? É a ideia, porque evidentemente está bem de acordo com, digamos, o conhecimento mediano, mas nós precisamos compreender a passagem, o significado, as razões, a antecedência e o motivo pelo qual ele faria essa modificação da matéria e que demonstraria o seu conhecimento. Em outras passagens também, como a da multiplicação do pão, dos pães, multiplicação de peixes e tudo mais. Além da sua capacidade de levitação, suspensão do corpo, e das curas que ele fazia, tanto presenciais como as curas à distância. Se nós observarmos o trabalho espírita no tempo moderno, nós vamos entender que é possível também realizar certos fenômenos limitados à nossa capacidade de realização, como das curas à distância. Os centros espíritas deveriam se ocupar mais e melhor desse procedimento, porque os espíritos médicos, enfermeiros, terapeutas estão à disposição, à nossa disposição. É só saber fazer essa criação de atividade de acordo com essa grande necessidade da população.
São curas que, como a religião não tem condições de examinar, de explicar, só a doutrina espírita faz isso de uma forma bastante simples, a partir de 1857, com o trabalho iniciado por Allan Kardec. Como a religião não tem condições de explicar a saciedade, esse particular das curas, elevou-as na galeria do milagre. Então a religião chama de milagre todo trabalho natural, das leis naturais, por desconhecimento, por ignorância de como se processa tudo isso. Mas nós temos que saber, nós que estudamos o Espiritismo com muito afinco, com responsabilidade, nós temos que saber como é que se faz, como é que se procede, como é que a doutrina explica em detalhes cada ato e cada cura realizada. Então, podemos dizer, por exemplo, nesta noite de estudos, que os pensamentos, bem como as palavras e os atos, isto é, os feitos de Jesus de Nazaré, todos eles revolucionaram o mundo, mas deixa ainda a grande interrogação no pensamento daqueles que tentam, de alguma forma, alcançar elucidação, uma resposta para tudo isso que se passou há mais de 2000 anos. Curiosamente, em muitas prateleiras e estantes do mundo, existem 5 livros que explicam bem tudo isso. 5 obras, e agora favorecida todo o trabalho pela Rede Mundial de Computadores, que ajuda realmente as pessoas na busca desse conhecimento. Esses 5 livros chamam-se o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênese, que foram escritos e publicados sob a responsabilidade de Allan Kardec. Claro que nós temos que dizer assim, então, alguém que queira saber como é que funciona tudo isso que foi feito por Jesus, precisa ler esses livros? A resposta, perfeitamente. Só a leitura dessas obras será capaz de aclarar a dúvida, a grande dúvida que a humanidade traz há tanto tempo. E também afirmar que se o mundo tivesse estudado, tivesse examinado, analisado e conhecido a inteligência e a personalidade de Jesus, teria realmente dado um curso novo para a sua história. Entretanto, nós ficamos em 2 extremos do ponto de vista social, em que se degladiam tanto a concepção do intelectual como da moral, e nós temos essas dificuldades reinantes. Jesus soube identificar a origem de todos os males humanos. E vocês sabem disso como eu. Jesus localizou no egoísmo do homem, no egoísmo do ser, o centro de todas as enfermidades pelas quais nós passamos. É por egoísmo que o homem é invejoso, é odioso, é raivoso, é ciumento, é intolerante. E não há forma de escapar disso. De acordo com o grau do egoísmo, cada pessoa sofrerá as consequências de ser egoísta, do tamanho do seu egoísmo. E não ocorreriam certamente se a humanidade tivesse optado por esse caminho do conhecimento e do seguimento do seu exemplo, não ocorreriam as guerras, a escravidão, a discriminação e as violências sem fim que nós vivemos. Isso tudo faz parte da central de todos os males. Eu vou fazer a repetição
porque ela é necessária para a confirmação do que nós estamos falando. Nem a filosofia, nem a ciência e muito menos a religião conseguiram alcançar esse ponto ideal de reflexão sobre a capacidade de Jesus de Nazaré. Até porque, como vamos explicar isto espiritualmente para aqueles que são materialistas? Como é que vamos explicar isso para aqueles que são religiosos e que acreditam em milagres? Ou os filósofos que questionam, buscam explicação e respostas, mas não têm. Como é que seria fácil fazer isso? Então, diante de uma palestra, por exemplo, as pessoas ouvem e voltam para casa e amanhã continuam a sua lida diária, voltada exclusivamente para as coisas do mundo material. Quem é que vai se importar amanhã de manhã por esta motivação a respeito de quem foi Jesus, a sua capacitação do ponto de vista da ciência, da filosofia, do aspecto moral? As 32 parábolas, que são historinhas que Jesus contou, envolvendo reflexões sobre a vida de relacionamento entre os homens, essas 32 parábolas, já deveriam ter sido examinadas, analisadas e já passadas para outra coisa mais para frente. Entretanto, nós repetimos ainda a leitura, o estudo, e cada um conta de uma forma para dar uma motivação e criar no pensamento e na inteligência das pessoas algo que possa realmente despertar que aquilo é muito importante. Será que nós nos importamos realmente com esse assunto ligado com o relacionamento com o semelhante? Porque, falando disso, eu estou falando de regra de relacionamento. E se eu falo de regra de relacionamento, estou falando de condição moral de cada um. Que tipo de regra de relacionamento moral nós adotamos para conviver com os nossos vizinhos da rua, do bairro, da cidade, da família? Quais são as regras que nós adotamos? Então vamos examinar agora, nesse tempo que temos, só para motivar e chamar a uma reflexão. Jesus curou pessoas que estavam enfermas, fisicamente falando. Prestem atenção daqui para frente, porque é o cerne deste discurso que nós queremos fazer. Não há dúvida que isso aconteceu. Está ali consignado, relatado, registrado a saciedade. Curas do corpo físico. Conforme eu disse, multidões procuravam Jesus, mas apenas algumas pessoas receberam as curas. Eu estou falando assim didaticamente para chegar daqui a pouco num denominador comum. Dessas multidões, quantas pessoas foram devidamente registradas ali no Novo Testamento? Somente 23. Não causa a espécie esse fato? Como só 23? Jesus curou muito mais que isto. Só que eu tenho que examinar esse tema sob as reflexões doutrinárias do Espiritismo a respeito das leis naturais. E uma delas é a lei de causalidade, lei de causa e efeito. E a pergunta primeira é esta: será que nem todas as pessoas daquelas multidões estavam realmente em condições de serem curadas? A resposta imediata é esta, de acordo com o conhecimento espírita. Para que uma pessoa receba o mérito de uma cura para uma enfermidade física,
depende da sua necessidade de um lado e do seu merecimento do outro. Será a conjugação desses dois itens, desses dois pilares, que vão promover. Mas isso não é só no tempo de Jesus. Ainda hoje, daqui a pouco, os companheiros que estão presentes aqui neste auditório procurarão a sala correspondente ao trabalho de transferência de bons fluidos realizado pelos espíritos conhecedores da problemática da transferência de fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores e curadores. Mas todas as pessoas vão receber, naquele momento de recepção fluídica, os benefícios dela decorrente? Não. Por quê? Necessidade e merecimento. Falei de uma lei natural. Restaria discorrer sobre as outras leis que conferem a esse tipo de situação o mesmo término do trabalho. A cura das obsessões. Jesus realizou cura da obsessão simples, da fascinação, da subjugação? Resposta: sim, mas a todas as pessoas que estavam passando por essa situação naquele momento, a resposta é não. E por quê? Sabem, este é o número que está registrado ali no Novo Testamento. Apenas 8 das multidões que procuravam Jesus. Conforme nós podemos observar, vem de longe a nossa situação que se configura na atualidade. Nós somos, mal comparando, essas personalidades, esses personagens que rastrearam toda essa nossa história aqui na Terra. A nossa dor e os nossos sofrimentos vêm de muito tempo atrás. Também as suas ações sobre os fenômenos da natureza. Jesus era capaz de realizar fenômenos que são realizados na natureza? Resposta: sim. E o Livro dos Espíritos, nesse particular, dá a chance de nós entendermos. Olha, meus irmãos, eu estou falando de entendimento. Mas para entender é preciso examinar, é preciso estudar, é preciso se interessar por esses fatos. Porque nós temos uma hora que parar e examinar. Puxa, mas estão falando tanto que nós temos possibilidade de fazer coisas simplesmente notáveis. Por que eu não sou capaz? E sabem quem falou isso? Foi ele próprio, Jesus de Nazaré. Para estudo, o que faço e muito mais. Quando eu falei a respeito de fenômenos da natureza, eu quero lembrar uma passagem também aqui já examinada em uma noite de estudos. Jesus estava junto de alguns de seus discípulos na barca que atravessava o lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, por inadequação, quando, diz a narrativa, uma tormenta se aproximou, anunciando uma grande tempestade e momentos de dificuldade. E Jesus estava dormindo na barca. E os seus discípulos, assustados diante do quadro que se apresentava ali, de tal forma que chegou um momento que, desesperados, eles não aguentaram de ver que o mestre dormia com serenidade e tranquilidade no momento de grande dificuldade como aquela. E um deles chegou lá: mestre, acorda, nós estamos aqui desesperados, nós vamos afundar aqui na barca. Diz a narrativa que Jesus levantou-se serenamente
Eu presumo que nenhum de nós seria capaz de levantar-se serenamente diante dessa situação. Mas ele, com tranquilidade, se levantou, olhou para as nuvens que estavam atormentando os discípulos e fez algo que parou a tempestade. Isto é um fato para ser examinado, porque ele disse que nós seríamos capazes de fazer o que ele fizera e muito mais. Então, ao lado disso, eu conto um fato também real. Um estado do Brasil, certo momento atrás, há muito tempo, estava passando por um grau muito grande de dificuldade relacionado com a seca. Fazia muito tempo que não chovia na localidade. Estava trazendo já um desequilíbrio econômico para o governo. E alguém recomendou à autoridade máxima que contratasse um serviço da NASA, especializado no bombardeamento de chuva, de nuvens, para promover a chuva. Contratou-se esse serviço, foi feito o trabalho técnico, científico, mas não conseguiu se fazer chover. E a aflição aumentava. Disse que uma outra pessoa chegou até a autoridade máxima e recomendou: olhe, não seria melhor a gente servir-se daquele pajé da tribo tal que poderia nos ajudar? E o pajé foi chamado, não cobrou o que a NASA cobrou, realizou ali a sua pagelança e choveu. Mas o que é isso? Se a ciência, a tecnologia não conseguiu fazer chover, como é que um simples pajé de uma tribo vem e faz chover? É que o pajé é um cientista da natureza. Ele sabe como conversar com os espíritos que coordenam, organizam e executam os fenômenos naturais, como a chuva, por exemplo. Ah, quer dizer que são espíritos que fazem chover? Sim. Mas não é isso que nos ensinam nos livros. Nós não temos esse conhecimento científico. E eu não preciso ir muito longe para dizer que nos sertões do Brasil existem curadeiras e curadores que são cientistas da natureza e que curam, e que também podem promover a chuva e fazem chover, e que também fazem parar de chover, porque existem as simpatias populares desses conhecedores, estou falando dos cientistas da natureza, que sabem muito bem se entender com os espíritos que são os seus promotores. Mas nós nos ocultamos diante da nossa ignorância e não sabemos disto, não queremos saber disto. Afinal, que utilidade eu teria se aprendesse a me entender com os espíritos que comandam os fenômenos da natureza? Não vejo utilidade material, imediata, alguma. Às vezes eu vejo alguém preparando uma comida em casa. O arroz, por exemplo. É sempre o mesmo procedimento. A escolha do arroz, que hoje não precisa receber uma segunda seleção, porque já vem quase que pronto no pacote, mas se reserva a quantidade necessária, se prepara os temperos, se coloca um pouco de azeite ou óleo
na panela. Alguns preferem a água fria, outros preferem a água já quente. Se mistura isto. Nem sempre o arroz sai da mesma forma. Motivo é que depende de como a pessoa está fazendo o arroz, preparando o arroz. Mas que motivo é esse? Depende de como estão os pensamentos da pessoa e o seu entendimento com certa quantidade de fluidos e a maneira como os fluidos agem em toda essa temperança. Se as pessoas soubessem disso, se preparariam primeiro, agora chegou a hora de fazer a minha comida, vou cozinhar. Se bem que a modernidade está dizendo, vai lá e compra a pronta comida. Tudo nós precisamos estar de acordo com as ciências da natureza. Em tudo. Tudo sairá melhor se eu usar melhor o pensamento e também os sentimentos para as grandes realizações. É isto que conta na história de Jesus. As ações sobre os fenômenos da natureza são dois. Este que eu relatei e também o momento em que Jesus identifica a quantidade de peixes que Pedro precisava pescar, mas que tinha trabalhado a noite inteira e realmente estava muito cansado, nervoso, irritado, dispensar a todos os seus empregados da barca, da pescaria, e depois vocês já sabem o que aconteceu. Juntando a isso o fenômeno da clarividência. Agora eu vou dar uma notícia boa. Se eu tiver alguém adormecendo, acorde essa pessoa. Eu vou dar uma notícia muito boa. Meus queridos amigos, em nome do Espiritismo eu quero fazer aqui uma afirmação. Cada um de nós é um clarividente. E o tamanho da nossa clarividência, o tamanho significa volume, está na razão direta do nosso grau de evolução. Então, esses volumes são diferenciados. Allan Kardec, no livro chamado A Gênese, que é um excelente livro, saboroso de ser lido, porque traz uma notícias científicas, filosóficas e de consequência moral, suficientemente capaz de mudar o nosso pensamento a respeito do mundo e de nós próprios. Allan Kardec faz uma afirmação quando ele está falando da personalidade de Jesus, que é a seguinte: Jesus foi o maior clarividente do mundo. Isto é, ele tinha a clarividência num grau supremo. Supremo significa maior do que tudo. Se eu quisesse fazer uma comparação volumétrica entre a nossa clarividência, olhem que eu fiz aqui uma afirmação em nome da doutrina, cada um de nós é um clarividente. Se nós quisermos comparar o tamanho da nossa clarividência com o tamanho da clarividência de Jesus de Nazaré, eu poderia dizer assim, a nossa é do tamanho da ponta de uma agulha e a de Jesus do tamanho de uma jaca. É isso que Allan Kardec quer, do ponto de vista analítico, confirmar ali no livro A Gênese. E há muitos momentos em que Jesus demonstrou essa capacitação. Por exemplo, como é que ele sabia que a quilômetros de distância, Lázaro, cuja notícia da morte chegara até ele, não estava morto? Como é que ele sabia? Sabia porque era detentor de uma faculdade chamada clarividência. Eu vou repetir, porque nós, os espíritas, não podemos desconsiderar isso e nem desconhecer. Ele era detentor de uma faculdade chamada clarividência e, portanto, ele poderia saber de acontecimentos da vida material, futura, presente ou do passado.
E o que eu afirmei agora há pouco, que cada um de nós é um clarividente. Que nós podemos conhecer acontecimentos do mundo material, do passado, que está acontecendo e que vai acontecer no futuro. Podemos? Claro que podemos. Por quê? Porque tudo é uma questão de saber o que é o tempo. No fundo mesmo, meus amigos, no fundo, cientificamente não existe o tempo. E se nós quisermos chamar de tempo alguma coisa, teremos que chamar sempre de tempo presente. Já está acontecendo o que aconteceu, já está acontecendo o que está acontecendo e já está acontecendo o que ainda vai ocorrer. Mas será que é assim mesmo? Claro que será. E a doutrina espírita explica isso em detalhes mínimos, suficientemente capazes de deixar uma pessoa forte, sem medo algum. Porque se eu viver bem, da maneira proposta por Jesus de Nazaré, eu não terei medo do futuro. O que é que nos assusta, na verdade, amigos? Nos assusta saber o que será o meu amanhã. Terei dinheiro para comprar comida, terei um teto para morar, terei um emprego, terei um companheiro, uma companheira para viver. É ou não é isto que assusta o indivíduo? Não saber o que será o amanhã. Mas se eu souber usar dessa capacidade, dessa faculdade, que é um presente, uma mordomia do Criador, com certeza eu vou viver muito melhor. Foram 4 os fenômenos de clarividência registrados, detectados no Novo Testamento. Fenômenos de efeitos físicos da capacitação de Jesus de Nazaré. 4 foram identificados e estão ali narrados de uma maneira ao entendimento menor que existe compreender o fato em si. Mas nós nos damos, quando a gente fala a respeito do Novo Testamento, nós, os espíritas, e vocês sabem disto, temos ainda um certo preconceito com este livro. A Bíblia é coisa de religioso, eu não quero saber disto. Nós não temos a ideia do valor de uma obra que registra a humanidade, a história, a filosofia, a sociologia, a política, durante todos esses milênios. E nós precisamos saber, porque só o entendimento será capaz de assegurar melhor a vida nossa aqui na Terra. Nós temos uma doutrina de sabedoria. A nossa doutrina é de revolução cultural aqui na Terra. Muda tudo quando nós queremos viver de acordo com as informações e as orientações da doutrina espírita. Não somos mais as mesmas pessoas. Nós nos olhamos com mais confiabilidade, mais respeito, mais tolerância, mais princípios de solidariedade, de fraternidade. E estamos sempre dispostos a compartilhar, a repartir a palavra, a repartir o pão, a não termos medo de abraçar as pessoas, sejam elas de qual for a sua posição social. Mas o mundo materialista nos assusta, nos acena que é extremamente perigoso nos envolvermos com as pessoas das diferentes classes sociais. Mas nós, que somos espíritos imortais, ora reencarnamos em uma classe, outra hora em outra classe e outra hora em outra classe, exatamente para propiciar a permuta de experiências, a fim de ganharmos novos conhecimentos. Portanto,
eu quis trazer aqui nesta noite estas informações sobre a metodologia terapêutica de Jesus para dizer assim, daqui a pouco nós vamos nos ligar com os espíritos que já estão prontos, apostos, para desenvolverem um brilhante trabalho em nosso favor. Nós vamos receber a transferência de fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores e curadores. E depois nós vamos sair aqui da casa e vamos nos envolver com o mundo. Eu quero saber como é que nós vamos animar esses fluidos, vamos aproveitá-los, transferi-los também para aqueles que nos cercam em casa. Se eu souber fazer isto com respeito, consideração, terei aprendido que esse é um dos momentos mais solenes na passagem de Jesus aqui pela Terra. Sempre transferindo bons fluidos e trabalhando com eles para promover o melhor trabalho a ser feito junto dos nossos irmãos de humanidade. Pela atenção de todos, muito obrigado.